Boa noite, queridos irmãos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus em gratidão por estarmos juntos estudando o Evangelho da noite, para que possamos sintonizar com a equipe espiritual que trabalha em benefício de todos nós e se fazem presente neste recinto. Nos trouxeram, estão nos ajudando de todas as formas. Então vamos concentrar na responsabilidade de cada um de nós, porque viemos pedir ajuda de Jesus. Todos nós, todos aqui nos encontramos com esse pensamento, mas vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Jesus por tudo que recebemos nesta noite e sempre. A Ti, Jesus, o nosso coração não tem como expressar através da voz o nosso sentimento de gratidão por aqui estarmos. Mas Te rogamos que nos inspire a todos para que as lições da noite possam ficar grafadas em nossa consciência e que possamos caminhar desperto para as nossas responsabilidades de filhos de Deus aqui na terra, amando e servindo uns aos outros. É tudo que Te pedimos, Jesus. Fica conosco, ajude-nos a estar contigo, que assim seja. Nós vamos estudar do livro Estude Viva, uma lição muito importante para cada um de nós. Não retardes o bem. Não retardes o bem. Esse é o nome da nossa lição de hoje para a nossa reflexão. E devemos sempre acelerar o bem, né? A gente deixa para amanhã. Não retardes o bem. E Emmanuel diz que a dádiva tem força de lei. Doar, distribuir, é da lei de Deus, e ela tem uma força dentro dela, e essa força nos sustenta estarmos aqui na Terra. Então, vamos buscar, né, em todos os domínios da criação, não só no planeta Terra, e não só como seres humanos que somos, mas ela é em todo o ser da criação, ela tem o domínio, essa lei que é uma força que nos traz para cada um de nós vivermos em paz, vivermos em harmonia. E ele continua dizendo que a flor, olha só, ele vai trazer para nós exemplos, né, de que a flor dá naturalmente do seu perfume. Será que a gente age igual a flor, assim, naturalmente, a gente sentir a dor do outro, fazer o bem para o outro, né? E o animal, em sistema de compulsória, oferece cooperação ao homem através do suor em que se consome. Veja bem, a flor, ela é lei divina na vida dela, ela dá o perfume a quem passa. O animal, mesmo sendo ainda sobre o domínio do homem, ele ajuda, ele trabalha, ele oferece o seu trabalho. A criatura generosa dá concurso fraterno pelos recursos da caridade, sem esperar petição alguma, e ainda é sem pedir. E nós estamos aqui todos juntos, um pedindo, né? Todos pedindo a Jesus. E mesmo se formos fraternos, poderemos ajudar nesse campo da caridade, do auxílio, sem que alguém nos peça, só vibrando no bem para todos, desejando o bem para todos, né? E o usuário, veja bem para a gente analisar, né? O usuário desencarnado cede, constrangido pelo mecanismo da herança,
todas as posses que acumulou. Né? E nós, para deixar os nossos bens materiais, mesmo desencarnado, a gente ainda é forçado a deixar a herança, porque de repente a gente volta, a casa é minha, isso aqui é meu, o carro é meu. Olha a diferença, né? Isso ocorre porque, no fundo, todos os bens da vida pertencem a Deus, que nolo empresta visando o nosso próprio enriquecimento. Tudo que temos aqui na terra é de Deus, mas Ele nos oferece por alguns dias para que a gente possa se enriquecer de experiência, né? Mesmo na aflição, na dor, a gente aprende. É a oportunidade da gente ganhar conhecimento. Desenvolve quanto possível a tua capacidade de auxiliar, para a gente desenvolver a capacidade de auxiliar quanto possível. Sentir, né, que alguém precisa do nosso pensamento positivo, dos nossos sentimentos de harmonia. Porquanto, no tamanho do teu sentimento, pode ser o amparo material. O tamanho do nosso sentimento, nós poderemos ajudar, mesmo no campo material. Ainda que ligeiro no sabor da beneficência. Porque nós sabemos, como Jesus nos ensina, a verdadeira caridade é aquela que sai de nós. Não é o que temos, o que detemos, é o que temos, né? Então, mesmo que se você tiver um sentimento bom, se tivermos um sentimento bom, nós vamos beneficiar, mesmo que ligeiro, no campo da matéria. Um prato de comida, uma roupa, né? Ouvir a pessoa, falar com alguém. A palavra que esclarece e consola no combate da luz contra o assalto das trevas. Veja bem, nós podemos, né, usar da nossa palavra, ajudando alguém, beneficiando alguém no esclarecimento, porque ela consola, a palavra combate a sombra, o assalto das sombras que ainda passamos por ela. Ela é luz, as palavras bem colocadas, né? Ela ajuda, ela é luz no caminho, na mente de quem ouve. Então, veja bem, a presença amiga que insufla a esperança, olha aí, a presença amiga, a nossa presença junto com alguém que passa para ele a esperança, o braço acolhedor que sustenta o companheiro atormentado pela exaustão. Alguém muito cansado, né? Diante de nós, a gente ofereceu o braço amigo para o ajudá-lo. Recorda, porém, que existe um momento perfeito de auxiliar. Existe um momento exato. É aquele momento que a gente tem que auxiliar. Não podemos deixar, né, que passe esse momento. Seja ele conhecido como sendo a ocasião da necessidade. Porque muitos deixamos passar a hora da necessidade de alguém para auxiliar, né? Então, ele está dizendo, tem o momento perfeito da gente auxiliar. A sugestão do trabalho, o propósito de ajudar, o impulso da intuição. Todos nós recebemos, né? Pensamentos que nos chegam. Ajuda. Alguém precisa de você, de uma roupa, de uma palavra, de um braço amigo, né? Aproveita o ensejo de ser útil, com a inteligência de quem sabe que é preciso plantar hoje para colher amanhã. Para isso, no entanto, é imperioso, te desfaça de todas as exigências. E a gente ajuda. Mas você não pode fazer isso, você tem que ser assim. A gente começa a exigir da pessoa, ajuda, mas exige. Não temas farpas de censura em torno da tua dádiva, e nem taxe a tua bondade com imposto de gratidão, porque a gente faz alguma coisa, mas o outro tem que ser grato com a gente, é uma taxa que a gente cobra do outro quando faz um bem.
O amor não cobra pedágio. O amor não cobra pedágio. Seja a quem for que passe por ele recebendo serviço. Se alguém nos busca a nossa ajuda, a nossa palavra consoladora, aí a gente exige dele, né, que ele faça as coisas como a gente exige. E o nosso benfeitor amigo está dizendo que o amor não cobra pedágio. A quem for que passe por ele, recebendo o serviço, recebe o serviço, a ajuda, recebe o amparo, o equilíbrio que vem dos céus para nós. E nada nos é cobrado aqui na terra, né? Ajuda com a alegria de quem se honra com a faculdade de acrescentar as alegrias de que Deus dotou o universo, para a gente ajudar as pessoas com alegria, com as faculdades que Deus nos deixou aqui no universo, porque tudo Deus nos permite usar, tudo é para o nosso bem, mas que a gente possa também, né, com alegria, honrar essas faculdades que Deus, o nosso Pai, nos deixou com alegria, com felicidade de estarmos juntos, de trabalharmos em benefício não só nosso, mas de todos aqueles que nos buscam. Sobretudo, não permitas que a oportunidade de auxiliar se deteriore as tuas mãos, deixando passar as oportunidades de ajudar. Nós estamos com as nossas mãos, né, paralisadas. A dádiva retardada, olha só, a dádiva retardada tem gosto de recusa, tanto quanto a refeição inaproveitada fere o equilíbrio do paladar. Veja bem, nós deixamos de fazer um bem que a gente sabe que tinha que fazer, nós retardamos o bem, deixamos para outro dia, outra hora, né? Aí ele está fazendo a comparação com o alimento, com a refeição, que a gente não aproveita e ela perde o equilíbrio do paladar. Ela fica mal cheirosa, né? Auxilia quanto, como, onde, sempre que possas, para erguimento do bem comum. Não espere que a desencarnação obrigue outros a distribuir aquilo que podes dar hoje. Muitas vezes a gente tem muito, né? Depois que eu desencarnar, não vou precisar disso, aí pode ser distribuído para quem precisa. E o aviso do nosso benfeitor, não espere que a desencarnação obrigue outros a distribuir aquilo que podes dar hoje, no amparo aos semelhantes, para a construção de tua própria felicidade, de vez que tudo aquilo que damos à vida na pessoa do próximo é justamente aquilo que a vida nos vai trazer de volta. As doações abençoadas da misericórdia divina constituem exato medicamento às nossas necessidades e pede modo particular no uso. Veja bem, a disciplina, né, para se fazer a caridade que a gente ainda não conquistou. A inteligência exige burilamento constante no aprendizado construtivo. A saúde sem atividade no bem, olha só, a saúde sem atividade no bem cede lugar às moléstias, às enfermidades. A posse financeira não proporciona verdadeira alegria quando vive à distância do socorro fraterno. A autoridade humana não constrói segurança para ninguém quando adota o regime de intemperança para si próprio. O prestígio social reduz-se à simples aparência, se brilha sem base no esforço honesto. Veja bem, prestígio social reduz a simples aparência,
se brilha em base do menor esforço honesto nosso. Não queremos esforçar, mas queremos ser aquela pessoa que todos nos conheçam, né? Aí é um prestígio social. Mas ele nada vai nos ajudar se não tiver o nosso esforço, né? Honesto. O conhecimento elevado sem trabalho digno é acelerador do remorso. Porque a gente tem conhecimento elevado, a gente sabe que tem que fazer certas coisas que a gente deixa para lá, né? A gente não quer trabalhar dignamente, então vai servir para nós amanhã como acelerador do remorso. Por que eu não fiz? Eu tive a oportunidade de fazer, né? Deixei o corpo físico, não cumpri minhas tarefas, aí a gente vai manter esse remorso conosco. O ninho familiar sem o clima da concórdia é via de acesso para o desequilíbrio geral. Todos os familiares ficam desequilibrados quando o ninho familiar não tem o clima da concórdia. Assim, o amparo da espiritualidade maior traz em si mesmo a sugestão para o necessário aproveitamento. Observe, pois, a disciplina requerida na administração dos medicamentos espirituais que o céu te envia, sabendo que os horários, doses, formas e empregos reclamam exaustão e persistência, boa vontade e confiança, para sanarem efetivamente os males que nos expoliam a vida íntima, que nos sugam a vida íntima, de modo a que nos renovemos para mais alto destino, aliás. Veja bem, o esforço, se você toma um remédio, ele tem horário, tem dia, tem um momento certo para você tomar, assim também é a disciplina espiritual, tem dose marcada, né? A administração desse medicamento espiritual também tem os momentos certos. Não deixemos, como nos diz a lição, o texto da lição, retardar o bem que devemos fazer. A gente fala, eu sabia, mas eu fiquei preocupado, mas não com a pessoa, eu não fiz nada para ajudar, né? Então, nós estamos retardando os nossos momentos de ajudar. E do Fonte Viva, nós vamos ler uma lição para a nossa reflexão também, que nos traz de Atos, capítulo 9, versículo 41, o tema da lição, o título é Erguer e Ajudar. Erguer e ajudar. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Essa é a história da nossa irmã Dorca, né? Que ela desencarnou e ela tinha uma condição moral muito grande, porque ela ajudava a todos, ela na obra divina, ela tinha respaldo moral, e ela faleceu, e depois ficaram sabendo que ela tinha morrido, banharam o corpo dela, levaram para um quarto, né? No segundo andar, nos diz a Bíblia, e ela foi levada lá para cima e ficou junto de quem? Das viúvas. E aí alguém do grupo falou com Pedro que viesse para ajudar, que Dorca tinha morrido. Aí ele voltou, as viúvas falou para ele, esses nossos vestidos foram ela quem deu. Todos nós estamos vestidas porque ela nos deu esses vestidos. Aí Pedro pediu para que eles saíssem da sala, ajoelhou, fez uma prece e ela voltou, né, ressuscitou, a ressurreição de Dorca, né? E ela ressuscitou, e aí é como Jesus vai nos ensinar através dessa lição. Ele não só deu a mão, falou para ela, levante, mas ele conduziu ela ao trabalho, né? Então, essa lição nos traz esse ensinamento, dizendo, muito significativa a lição de Atos, do Pedro restaura a irmã Dorca para a vida, quer dizer, ressuscitou ela, já tinha
falecido, né? Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos. Ele não foi falar, você era tão boa, né? Ele fez uma prece e falou para ela, levanta, né? Ela tinha condições morais de sair daquele momento ali, né? Do fenômeno morte. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais, com que ela voltasse ao corpo. Dá-lhe a mão para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Ele deu a mão, levanta, ajudado por ele, né? E esse ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros que se ergueram para o conhecimento, para a alegria, para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. Como diz, né? Pedro não foi elogiado, ele falou, levanta e anda, você tem condições, né? O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte. Igualmente, no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, estabelecendo o ânimo, né? Porque muitas vezes a gente dá para o corpo o alimento espiritual. Nós, os que achávamos mortos na ignorância, e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar de algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Olha a nossa responsabilidade de ter conhecimento. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos na obra do bem. Esforço dos braços significa atividades pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com o Cristo na terra, debalde alinharemos observações excelentes acerca da preciosidade da boa nova, do Evangelho, ou das necessidades da redenção humana. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador, mas não esqueçamos que para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Veja bem, né? Então, as lições vêm nos ensinar que não devemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Vamos buscar, porque fazer o bem nos dá firmeza para viver, nos traz esperança, nos traz confiança, na certeza de que Deus, o nosso Pai, que Jesus está conosco, mas fazendo o bem, ajudando o próximo, porque já temos um pouquinho de luz, que é o conhecimento. E esse conhecimento nos traz grandes responsabilidades de aconselhar o outro, de falar com o outro, de conduzir o outro. Não você tem que levantar e caminhar, dar um prato de comida, uma roupa, uma coisa. Não, podemos, tudo isso faz parte, mas nós podemos ajudar ele a caminhar nas maiores dificuldades da vida, né? Com o entendimento que é realmente o que acontece nas nossas tarefas, principalmente de hoje. Ajudar os nossos irmãos que estão fora do corpo, às vezes nos seguindo, para que eles possam despertar, levantar do túmulo, levantar da consciência ainda adormecida,
para caminhar na vida espiritual, se orientando, recebendo ajuda espiritual, se beneficiando e ajudando os encarnados que somos nós, que também estamos ligados a eles, né? E o entendimento, é o conhecimento que nos fortalece para que a gente sinta a dor do outro, sinta a necessidade de alguém perto de nós, usando o nosso pensamento, usando o nosso sentimento e as nossas mãos no trabalho do bem. Com Jesus, que assim seja.